Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho. Na verdade, a graça de Deus sempre está presente. Às vezes o nosso coração é meio insensível para perceber as incontáveis manifestações da graça de Deus. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Levítico e eu já peço meus irmãos aqui nesse comecinho, dê um like nesse vídeo para impulsioná-lo aí, para alcançar mais pessoas. Se puder, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de família, de amigos, de irmãos da igreja, para que possamos divulgar a Palavra de Deus. E a leitura de hoje é Levítico capítulo 3, um pequeno capítulo de apenas 17 versículos que fala de uma oferta em especial, a oferta de comunhão. Vamos ler? Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho, seja fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os dois rins com a gordura que os cobre, que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os dois rins com a gordura que os cobre, que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os dois rins com a gordura que os cobre, que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos a alguns destaques deste texto. Quando a oferta de alguém, aqui é uma oferta falando de apenas um tipo de oferta, chamada oferta de comunhão ou oferta de paz. Vamos lá, já que eu vou explicar o que significa oferta de comunhão ou oferta de paz. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho, seja fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. É interessante notar aqui que neste tipo de oferta, a oferta de comunhão, era uma oferta voluntária que o crente, vou chamar assim, o
crente israelita resolvia oferecer em culto a Deus. Essa oferta vai ser descrita mais detalhes lá para frente. Vamos destacar apenas os detalhes que estão presentes aqui. Nesta oferta podia ser oferecido um animal macho ou fêmea. E ele fala dos rebanhos ou do gado ou dos ovelhas e bodes. Ovelhas, bodes, carneiros, né, cabras poderiam ser oferecidos. Aqui não se fala neste momento de aves, oferta de aves, nem oferta de cereais, como nós já vimos nos capítulos anteriores. A oferta de comunhão não era uma oferta exatamente pelo pecado. Era uma maneira do israelita dizer que ele queria, no seu dia a dia, manter comunhão com Deus. Isso é cheio de significado para nós, porque o cristão, nós cristãos, por meio do sacrifício de Cristo, nós temos comunhão diária com Deus. Quem me acompanha há mais tempo aí tem visto, nas minhas orações, eu sempre agradeço a Deus, porque através do sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Nós temos comunhão com Deus. A ideia da comunhão é uma ideia muito presente na Bíblia. Ter comunhão significa andar junto, ter coisas em comum. Por exemplo, eu tenho comunhão com a minha esposa, eu tenho comunhão com os meus filhos, eu tenho comunhão com os meus irmãos da igreja. Como assim? Eu com a minha esposa, nós temos em comum as nossas refeições em casa, nós temos em comum a mesma casa, nós temos em comum os mesmos lugares que frequentamos, muitos dos nossos amigos são em comum, ou seja, isso é comunhão, coisas que nós temos em comum. A palavra já diz o significado de comunhão. Jesus quis ter comunhão com os seus seguidores. Ele comia, tomava a refeição junto com os seus seguidores. Lá em Apocalipse ele diz para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, ele diz, capítulo 3, verso 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Olha a palavra, cearei com ele e ele comigo. Cear com alguém era um grande símbolo de comunhão. Uma das coisas que é curioso aqui é que esse sacrifício de comunhão não era oferecido àqueles sacrifícios anteriores que foram descritos no primeiro capítulo. O boi, o cordeiro, ou a pombinha ou a rolinha, era queimada toda em holocausto ao Senhor. É um outro tipo de sacrifício. O sacrifício de comunhão não era o animal todo que era queimado. Não sei se você percebeu isso na leitura. Vamos ler mais um pouquinho para você ver? Olha o verso 2. Porá a mão sobre a cabeça do animal que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Seguia mais ou menos o ritual do holocausto lá do capítulo 1. Pôr a mão sobre a cabeça do animal significa o animal me representa. Isso para nós cristãos é como se nós puséssemos as mãos sobre a cabeça de Jesus e dizer, o Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz me representa. Você já parou para pensar nisso? Pois é, Jesus nos representa no nosso culto a Deus, no nosso sacrifício a Deus. Tudo que um cristão oferece a Deus deve ser por meio de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz em nosso lugar. Versículo 3, presta atenção. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre que está perto dos lombos, o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins,
Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Então a parte que era oferecida ao Senhor especificamente era essa, a gordura do animal, e aí ele especifica as várias gorduras de várias partes do animal, os 2 rins, né? E esse lóbulo do fígado, que era retirado e queimado em sacrifício ao Senhor. Em geral, o sacrifício de comunhão seguia ao holocausto. É como se o holocausto era a confissão de pecados e o sacrifício de comunhão representasse essa convivência com Deus, essa intimidade com Deus. Certo? Versículo 6. Se oferecer o animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, trará um macho ou uma fêmea sem defeito. O princípio do sem defeito permanece, porque sempre que o animal era oferecido em holocausto, ele representava o sacrifício de Cristo por nós, o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. Por isso o animal tinha que ser um animal perfeito, sem defeito, sem doença, sem nenhuma deficiência, não podia ser aleijado, não podia ser cego, não podia estar doente. Era um animal perfeito que tinha que ser oferecido. E aqui ele está falando agora do rebanho, de ovelhas ou de cabras. E detalhe, repete, poderia ser macho ou fêmea, porque lá no holocausto só um boi macho, um novilho macho ou um cordeiro macho. A pombinha não dizia, não especificava o sexo, ou a rolinha, mas o boi ou o cordeiro tinha que ser macho. Aqui não, aqui admite-se o sacrifício de uma fêmea como sacrifício de comunhão. Versículo 9. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto da cauda gorda, cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre, que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. As mesmas partes do boi também era oferecido no caso do cordeiro. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor preparado no fogo. Posteriormente, nós vamos ver que haviam partes do sacrifício que era comido pela pessoa. A gordura, o lóbulo do fígado, que ele chama, os 2 rins, esses eram queimados ao Senhor. E as outras partes nós vamos ver que era comido, uma parte pelo próprio ofertante, outra parte pelo sacerdote. Porque era como tomar uma refeição junto com Deus. É aquela mesma ideia que eu citei de Apocalipse 3:20, Jesus dizendo para a igreja lá de Laodiceia que ele quer entrar na igreja e ter comunhão com ela, quer comer uma refeição com a igreja. Uma das coisas que representava maior intimidade, ainda hoje a nossa cultura não é tão acentuada isso, mas ainda representa. É comer com uma pessoa em volta de uma mesa. Os judeus ficaram grandemente escandalizados porque Jesus comia com pessoas de má reputação, pessoas de má fama. Então era como se Jesus tivesse comunhão com estas pessoas. E aí, aqui, esse sacrifício aqui de comunhão ou de paz, tem uma nota de rodapé aí explicando que é, na maioria das Bíblias, sacrifício de paz significava comer junto com Deus. A gordura, as várias partes de gordura e os rins eram queimados como se fosse a parte de Deus. E o restante a gente vai ver lá na frente que havia umas partes que a pessoa ofertante comia ali na presença do Senhor, como símbolo dessa comunhão com o Senhor. Versículo 12, se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor. Lá em cima era um cordeiro, primeiro era um boi ou uma ovelha, um boi ou uma vaca. O segundo seria um carneiro ou uma ovelha.
e agora uma cabra, ou um cabrito, ou pode ser macho ou fêmea. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor de novo a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre, que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto aos rins. O sacerdote os queimará como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. E aí olha essa declaração do final do verso 16. Toda a gordura será do Senhor. O pessoal tem muito essa coisa de não comer sangue. Ainda hoje tem cristão com essas dúvidas. Se pode comer galinha a molho pardo e outras coisas aí que inclui sangue do animal sacrificado, né? E as pessoas não ligam muito para a questão da gordura. Mas a gordura também aqui é dito que toda a gordura seria para o Senhor, né? Olha o que é dito mais, verso 17. Este é um decreto perpétuo por suas gerações, onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Certo? E aí, porque isso representava, a gordura representa a própria bênção de Deus, é como se fosse a principal... É interessante isso aqui, de pensar. Hoje as pessoas têm tanta... A luta contra a balança aí, negócio de excesso de peso, a gordura e tal, e tem razão, eu acho que tem razão, mas para o judeu, a pessoa gorda era símbolo da bênção de Deus sobre ela. Aqui a gordura representa a própria bênção de Deus no animal, que era devolvida como culto a Deus, a gordura. Aí ele dá esse decreto aí, nem gordura nem sangue podia ser comido, gordura de animal. Podia ser comida pelo israelita. O israelita normalmente usava como gordura o óleo de oliva, como o azeite de oliva. Era a gordura que prevalecia para eles lá, né? Então, esta é a oferta de comunhão. Deus quer ter comunhão com o seu povo. Está aqui implícito e exposto isso aqui no Velho Testamento, através do sacrifício de comunhão, e é dito lá no Novo que Jesus quer ter comunhão conosco. Uma das marcas da igreja, quando ela surgiu lá em Atos dos Apóstolos, era a comunhão da igreja. O maior símbolo de comunhão da igreja cristã é a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo diz que o pão que nós comemos é o símbolo da comunhão do corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. O cálice que nós bebemos é o símbolo da comunhão do sangue de Cristo, que une a igreja num só corpo. Então, o cristão, nós, por meio do sacrifício de Cristo, nós temos comunhão com Deus e, claro, uns com os outros. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Antes de orar, quero pedir a você que não saia sem deixar um like nesse vídeo, compartilhar aí, se puder, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas outras redes sociais. E se alguém não está inscrito no canal, está convidado, se gosta desse conteúdo, quer continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus, se inscreva no nosso canal. Eu estou fazendo playlists de cada livro. Eu já tenho a playlist do livro de Gênesis, a playlist do livro de Êxodo, a playlist do livro de Mateus. Agora estou preparando a playlist do livro de Levítico. Dá para, se alguém que não tem muita experiência com o YouTube aí quiser uma playlist dessa, tá lá todos os capítulos em ordem de cada um desses livros. E em qualquer tempo, se não houver nenhuma mudança na plataforma, qualquer pergunta que alguém deixar nos comentários de um desses vídeos, uma dúvida, uma questão, eu vou pesquisar e vou procurar responder e lhe ajudar. Tá bom? Então eu estou considerando isso um material com o qual você pode se aprofundar um pouco mais no conhecimento das Escrituras através dessas leituras. Tá certo? Vamos orar? Convido quem puder fechar os seus olhos e vamos buscar ao Senhor em oração neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado.
Obrigado por mais uma noite de descanso tranquilo, obrigado pelo novo dia, obrigado pela família, pelo lar, pelo pão de cada dia, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado. Obrigado porque no novo dia temos a oportunidade de começá-lo alimentando o nosso espírito com a sua palavra, buscando a sua presença, buscando a comunhão com o Senhor, como acabamos de ler. Ó Deus maravilhoso, agradecemos pelo dia que o Senhor nos acrescenta, nova oportunidade, de novas realizações, de novos relacionamentos, de novas experiências, novos aprendizados. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, Pai, sobre o seu lar. Ó Deus, que os lares de cada um dos meus irmãos sejam um lugar de paz, de amor, de harmonia, de humildade, de perdão. Ó Deus maravilhoso, se algum casal está em conflito, se há conflito entre pais e filhos, entre irmãos, em nome de Jesus, desfaz tudo isso, estabeleça a paz dentro de cada lar. Cada lar seja um lugar de companheirismo, de amor, de paciência, de humildade. Ó Deus maravilhoso, que cada lar seja uma igreja, onde todos os dias o nome de Jesus seja adorado e servido em espírito e em verdade. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a saúde dos meus irmãos. Cura, meu Pai, o espírito, a alma e o corpo. Aqueles que estão doentes fisicamente em casa, nos hospitais, nas UTIs, aqueles que porventura já estejam desenganados pelos médicos, não há alternativa na medicina. Para o Senhor todas as coisas são possíveis, bem como são possíveis para o que crê. Faça milagres a favor do seu povo, nosso Pai, em nome de Jesus. Se vai usar os médicos, se vai usar os medicamentos, se vai usar as cirurgias, seja feita a sua vontade, mas nós estamos pedindo a cura ao nosso Deus que nos cura, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu peço em nome de Jesus a bênção do Senhor para o trabalho de cada um dos meus irmãos, para a vida financeira, que o Senhor faça prosperar, que cada um tenha a sabedoria do Senhor para administrar os recursos que o Senhor tem suprido em sua vida. Se alguém está endividado, que o Senhor dê soluções financeiras. Ó Deus, faça milagres a favor do seu povo. Ó Pai, que a bênção do Senhor sobre o seu povo nos conduza em todo esse dia, por onde quer que nós formos, estejamos sob a sua bênção e sendo instrumentos para abençoar outras pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo, com o nosso testemunho, com a nossa paz, com a nossa alegria, com a nossa fé. Ó Deus, tudo isso nós rogamos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo. Ó Deus maravilhoso, que em toda a nossa maneira de viver, possamos viver para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, 5h30, estaremos de volta com mais uma leitura em Levítico, capítulo 4. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.